Olá irmãos, eu sou o Jonathan Chaves, que gravei com o irmão Lázaro. Este é o meu canal no YouTube. Se você está chegando aqui agora, seja bem-vindo. Considere se inscrever e deixar seu like, um comentário sobre o que você entendeu e sugestões para novos vídeos. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre a ira incontrolável. Eu quero te convidar para, junto comigo, voltarmos os nossos corações para a história de Caim e Abel, encontrada no livro de Gênesis capítulo 4. Essa narrativa, embora antiga, traz lições atemporais que ressoam em nossos dias e nos alertam sobre o perigo de ira incontrolável e as suas consequências devastadoras. A história começa com dois irmãos, Caim e Abel, ambos trazendo ofertas ao Senhor. Abel, um pastor de ovelhas, ofereceu o primogênito do seu rebanho, enquanto Caim, um agricultor, ofereceu os frutos da terra. A Bíblia nos diz que Deus se agradou da oferta de Abel, mas não da de Caim. Imediatamente, vemos a ira se inflamar no coração de Caim. A Escritura nos diz: e o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que está caído o semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Irmãos, podemos entender sobre o que vimos até aqui, que Deus em sua infinita misericórdia adverte Caim, mostrando-lhe o caminho do arrependimento e do domínio próprio. Quantas vezes nós nos deparamos com situações em que a ira, a raiva, o descontentamento toma conta do nosso coração e nós não conseguimos controlar as emoções e reagir de acordo às Escrituras. O Senhor lembra a Caim que o pecado está à espreita, pronto para dominá-lo, mas que ele tem o poder de resistir e vencer. Infelizmente, Caim ignorou a advertência divina e se deixou consumir pela ira. Ele convidou Abel para ir ao campo e lá, movido pela ira, pelo ciúme, pelo ódio, cometeu o primeiro assassinato registrado na história da humanidade. Irmãos, a história de Caim e Abel nos ensina lições cruciais sobre a natureza da ira e as suas consequências. Podemos perceber que a ira, quando não controlada, pode levar a consequências devastadoras. O ciúme e a raiva de Caim o levam a cometer um ato terrível e pior, irreversível, destruindo seu relacionamento com Deus e com seu irmão. Podemos também entender, amados irmãos, que Deus nos chama ao domínio próprio e ao arrependimento. Assim como ele advertiu Caim, Deus nos oferece a oportunidade de reconhecer os nossos pecados e nos arrependermos e buscarmos a sua graça. Irmãos, o pecado está sempre à espreita, mas nós temos o poder de resistir. A história também nos conta que a tentação ao pecado é constante, mas que, com a ajuda de Deus, podemos vencê-la e escolher o caminho da justiça. A história de Caim e Abel serve como um alerta para todos nós. Devemos estar sempre vigilantes em relação à ira que reside em nossos corações. Se permitirmos que a ira nos domine, podemos ser levados a cometer atos inimagináveis. Que possamos, com a ajuda do Espírito Santo, buscar o domínio próprio, a mansidão e o perdão, para que possamos viver em paz com Deus e com nossos irmãos e amigos. Que Deus te abençoe e que Ele aplique essa palavra em nossos corações.